Muito bem, meus amigos, e agora no programa Estação Bahia, o quadro Alô Doutor, falando de neurologia com o doutor Antônio Andrade. Acompanhe com a gente. Alô pessoal, eu sou Antônio Andrade no quadro Alô Doutor, falando de neurologia para o programa Estação Bahia, coordenado por Jorge Ribeiro, da Band. E hoje nós vamos responder mais umas perguntas, porque essas são muito frequentes nos ambulatórios dos neurologistas, dos psiquiatras, do médico de um modo geral, nas emergências. O indivíduo tem um trauma de crânio, nós estamos falando de dados de trauma de crânio, ou um acidente, pode ser até leve, e de repente você tem uma pequena contusão, ou um edema cerebral com perda de consciência fugaz, e de repente você pode ter uma crise convulsiva no momento, ou dias, anos depois, desenvolver uma crise convulsiva. E na investigação está lá a lesão e você observa na história do paciente que ele tem um passado de trauma. Isso se chama, depois que você faz a avaliação do paciente, encontra lá uma pequena contusão cerebral ou um estado de gliose mostrado pela tomografia ou ressonância, um eletro alterado, e aí está caracterizado a chamada epilepsia secundária. Secundária é o trauma. Já usando uma série de medicações, e você pode, a depender da área acometida, no cerebral, ou seja, os locos, quando a gente fala em áreas, são 52 áreas, mas aqui é um assunto para se discutir depois. Então, você passa a não usar 2, 3 medicações sem controle. E a cannabis aí parece que tem uma mão de luva. Em 3, 4 dias você deixa totalmente de ter as crises convulsivas. Então veja, mais uma demonstração, um espetáculo. E isso eu falo com uma experiência da cannabis há 10 anos que eu utilizo. E pacientes, tenho vários, mais de 1000 pacientes usando o cannabis. Na verdade, voltando para eles a segurança, porque como eles dizem, doutor, o senhor sabe o que é perder a consciência, doutor? Morder a língua, ficar se batendo, debatendo, como eles dizem, na rua. Isso é impossível, doutor. Então, presta atenção, mais um motivo que nós estamos falando de cannabis medicinal. De uma maneira simples, para que vocês entendam a pergunta que vocês tão ansiosamente me procuram fazer. Ou deixando na rádio, atrás do Jorge, pergunte ao doutor Andrade o que é que se faz com isso. Tenho isso, o que é que se pode fazer? Então, na verdade, nós estamos prestando mais uma vez uma assistência visual, quer dizer, a capacidade de você utilizar os meios de comunicação decente para o bem. Então, e falando de uma coisa nova que ainda tem muito preconceito, é o uso do cannabis medicinal. Eu sou Antônio Andrade, no quadro Alô Doutor, falando de neurologia para o programa Estação Bahia, direção de Jorge Ribeiro, da Band. Se vocês querem assistir mais informações, ir para o site cartilhadamemoria.com.br ou para o Instagram, @AndradeNeuro. Agora a gente vai um rápido intervalo e voltamos já rapidinho.